Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre tafonomia, tá? Dando continuidade à nossa disciplina de paleontologia. Bem, eu imagino que esse seja um termo novo para vocês, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é tafonomia. O termo tafonomia, ele vem de tafos, que significa enterro e sepultamento, e onomia vem de nomos, que significa lei. A tafonomia, gente, ela está interessada em entender quais são os processos aí, né, que regem o enterro ou o sepultamento dos organismos. A tafonomia, ela está focada em entender como que funciona a transição dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Como que um organismo ele chega numa rocha, né? Quais são os processos que atuam para que aquele organismo chegue numa rocha e seja fossilizado? É interessante vocês saberem que a tafonomia ela não pode ser descrita por leis. Por quê? A gente está falando aqui de organismos e da preservação desses organismos, né, em ambiente litológico ali, em um ambiente sedimentar. Então, os organismos, eles possuem características muito diferentes, né? A gente tem organismos de corpo mole, organismos que contêm partes duras. Quando a gente fala de ambiente sedimentar, nós temos uma infinidade de ambientes sedimentares, né? A gente tem ambientes terrestres, ambientes marinhos, ainda que a gente vá considerar, por exemplo, ambientes aquáticos, mas a gente tem ambientes aquáticos muito diferentes, né? Temos ambientes aquáticos com correntes unidirecionais, com correntes bidirecionais, ambientes aquáticos sujeitos a alta energia de ondas, ambientes aquáticos de baixa energia. Então, assim, não tem como existir uma lei que vai explicar o processo tafonômico, né? Que vai explicar exatamente como que o organismo pós-morte funciona. Por isso, a tafonomia ela não pode ser descrita aí por padrões repetitivos, né, por padrões constantes. Isso vai depender muito do organismo, do ambiente e das circunstâncias que atuam ali naquele momento, naquele ambiente. O estudo da tafonomia, gente, ele tenta identificar quais foram os eventos sedimentares que ocorreram pós-morte daquele organismo, qual foi a causa de morte do organismo. A tafonomia ajuda também aí a reconstruir aquela paleocomunidade, né? Porque quando a gente estuda o fóssil, muitas vezes o fóssil ele não se encontra sozinho, a gente tem uma assembleia inteira. Muitas vezes o tipo de morte ou a posição daquele fóssil ajuda a entender como que ele morreu. Então, se foi por um predador ou alguma coisa do tipo, isso vai nos trazendo informações sobre o comportamento social, sobre a comunidade na qual aquele organismo estava inserido. Essa figura, ela retrata aí o interesse da tafonomia, que é justamente aqui o momento pós-morte do organismo, né, os processos que ocorreram nesse momento pós-morte, então como foi o soterramento, a litificação, até o momento em que esse organismo ele é encontrado. A tafonomia ela tenta entender como que os processos de preservação vão afetar aquele fóssil ali, vão afetar o registro geológico. Quais são os fatores que atuam na formação do registro fossilífero? Isso tudo o tafônomo ele tenta entender e explicar. Bem, a fossilização, gente, ela tem diferentes etapas. Como eu falei para vocês, não dá para a gente descrever essas etapas aí de uma maneira constante, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas dessas etapas que tendem a ocorrer. Então, aqui, tá? No lado direito da figura, eu tenho aqui os organismos vivos, né? Que a chamada biocenose, que é a assembleia que contém os elementos vivos, passando por um processo de morte. Então, agora aqui embaixo eu já tenho os organismos mortos em decomposição, as partes duras sendo expostas, né? Aqui, ó, essas partes aqui que seriam as partes moles já se perderam na decomposição. Então, agora aqui eu tenho a exposição das partes duras. Essa assembleia de organismos mortos ela é chamada de tanatocenose. Aqui embaixo eu já tenho os restos soterrados, ou seja, a assembleia de restos soterrados eu tenho a tafocenose. E aqui eu já tenho os organismos, né, fossilizados, a chamada oryctocenose. Oryctocenose. Então, assim, é mais ou menos, tá? Esse passo a passo que ocorre, que vai da origem a um fóssil, é esse o passo a passo pós-morte de um organismo. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes à frente. Mas entendam, por exemplo, se a gente olhar aqui no pós-morte, o organismo não necessariamente ele pode passar
ficar ali no mesmo ambiente e passar pelo processo de decomposição no mesmo ambiente. Olha só, pode ocorrer desse organismo ele ser transportado, pode ocorrer desse organismo sofrer desarticulação, né, aí nas suas articulações, principalmente quando as partes moles são removidas e as articulações elas ficam expostas. O soterramento pode ser um soterramento mais lento, pode ser um soterramento mais rápido. Então, esses processos eles podem variar bastante, né? A compactação em um local pode ser diferente da compactação de outro local, então assim, não existe nenhuma regra. E aqui do lado direito da figura vocês conseguem ver aí o passo a passo, né, para um outro organismo. Aqui eu tenho um organismo terrestre, aqui ainda um organismo vivo, a biocenose. Em compensação, em seguida, o organismo morto, em decomposição, depois as partes duras expostas, e aí, uma vez que elas estão expostas, elas podem passar por processos de intemperismo, do mesmo jeito lá que ocorre com as rochas, podem ser pisoteadas, né, podem estar suscetíveis aos carnívoros, e em seguida eu tenho o soterramento e a fossilização. Bem, o registro fóssil, gente, ele pode ser afetado aí, tá, por diversos parâmetros, entre eles a chamada completude. A completude, gente, ela tem a ver com a representatividade de um grupo taxonômico no registro sedimentar. Então, essa representatividade, ela tende a ser maior quando eu tenho organismos com partes duras, porque as partes duras, né, elas tendem a se preservar mais do que as partes moles. Então, geralmente, organismos de partes duras favorecem a completude e organismos que têm táxis aí com populações que são grandes, né, também tendem a favorecer, claro, a representatividade, né? Se eu for comparar uma população grande com uma população pequena, e se essas populações forem, por exemplo, ambas de partes duras, né, geralmente as populações grandes elas vão ser melhor representadas. Se a gente for pensar, gente, assim, dos organismos atuais, por exemplo, nesses exemplos que tem aqui, equinoides, moluscos conchíferos e corais escleractíneos, a gente tem que 75% dos equinoides viventes hoje, eles possuem algum representante no registro fóssil. 90% dos moluscos conchíferos também possuem e 50% dos corais escleractíneos. Isso, gente, é uma representatividade alta. E isso ocorre, né, no caso desses organismos, justamente porque eles são organismos que contêm partes duras. Outra coisa que afeta a qualidade do registro fóssil é a chamada mistura temporal. Bem, a mistura temporal, como o nome já diz, está relacionada à mistura aí de partículas contendo partículas, né, clastos de diferentes idades em uma única assembleia. Isso pode ocorrer, gente, quando a assembleia ela sofre um retrabalhamento por agentes hidráulicos, por exemplo. Vamos supor que eu já tenho uma assembleia, né, depositada num ambiente aquático, e ali, por algum fator hidrodinâmico, vamos pensar as correntes, eu tenho outros organismos que acabam chegando ali naquela assembleia que já tinha se depositado ali previamente. Se aquela assembleia que se depositou previamente, se ela ainda não tinha passado por um processo de sedimentação eficiente, pode ser que ocorra aí essa mistura, né, desses organismos que chegaram primeiro com esses organismos que chegaram depois, em um outro momento, organismos de uma outra idade. Né? A mistura temporal também pode ser... pode ocorrer por conta da bioturbação, né? Que nada mais é do que a perturbação aí por algum outro organismo. Vocês sabem que tem organismos que eles conseguem se infiltrar nas camadas sedimentares, então isso pode favorecer aí fósseis, organismos de diferentes idades numa mesma assembleia. A figura, gente, ela mostra aqui um caso de mistura temporal, tá? Aqui o que nós temos é a representatividade de espécimes, ou seja, né, de indivíduos. São indivíduos aqui, conchas de braquiópodes, está na plataforma continental brasileira, e a idade desses indivíduos. Então, nós temos organismos com 3.000 anos, 2.000, 1.000 anos, até organismos atuais. E o que a gente percebe que, nesse caso aqui, a mistura temporal, a gente tem uma grande representatividade de organismos, né, mais jovens, ou seja, que representam aí os dias atuais. Isso, gente, é comum quando a gente tem uma assembleia com organismos de idades diferentes. Por quê? Os organismos mais antigos, eles já passaram ali por muitos processos, né? E muitos deles, nesses processos, eles acabaram
sendo vulneráveis, eles acabaram sendo destruídos, então eles não estão mais ali naquela assembleia. E quando eu tenho organismos mais recentes, né, geralmente aí eles tendem a estar mais preservados naquela assembleia. Então, no geral, a mistura temporal, ela tende a apresentar uma maior representatividade de organismos mais jovens, né, organismos aí dos dias atuais. A qualidade do registro fóssil, gente, ela também é afetada pela chamada mistura espacial. Então, nesse caso, quando eu falo mistura espacial, eu estou me referindo à mistura, né, ou à condensação de partículas que ocupam diferentes ambientes sedimentares, ou seja, diferentes espaços, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ter uma assembleia de um rio, um ambiente sedimentar, e uma assembleia de um estuário, né? Pode ser que elas ocorram ali no mesmo lugar. Porque o rio, ele acaba transportando material para o estuário, e aí, nesse transporte, pode ser que alguns organismos acabem sendo transportados. A mistura temporal, ela também é favorecida, né, por organismos que têm partes duras, organismos que têm partes biomineralizadas, ou seja, seria aí um exemplo de partes biomineralizadas, aquelas partes que contêm quitina, aquelas partes que contêm queratina, porque isso favorece o transporte. Né? E como eu estou falando para vocês, a mistura espacial, ela contém organismos de diferentes ambientes, ou seja, um organismo precisou ser transportado para outro ambiente. E essas partes biomineralizadas, né, acabam tornando o organismo mais resistente ao transporte. Em compensação, organismos de corpo mole, como o transporte tende a destruí-los, eles geralmente, quando são encontrados, eles são encontrados in situ, né? É difícil para eles passarem por transporte e ainda assim se manterem inteiros e preservados ali no registro fossilífero. Bem, essa figura aqui, gente, ela mostra, de um lado, a incompletude do registro fossilífero e, do outro lado, a mistura temporal e espacial. Então, aqui no meio eu tenho, tá, organismos com partes duras aqui embaixo, duras e robustas, aqui com partes duras e mais frágeis, e aqui com partes duras ausentes, né, como quinidários e anelídeos. Aqui embaixo, tá, eu tenho os moluscos conchíferos. Então, analisando essa figura, o que a gente pode perceber? Que quando eu tenho essas partes duras robustas, a incompletude tende a ser baixa. É fato, né, gente? Quando eu tenho essas partes duras, a representatividade dos organismos tende a ser maior, ou seja, a completude tende a ser alta. Mas aqui a gente está trabalhando com incompletude. Em compensação, quando eu tenho esses moluscos aqui, essas partes duras nos organismos, isso vai favorecer a mistura temporal e a mistura espacial, porque as partes duras são mais resistentes aos intempéries aí do tempo e também favorecem o transporte, fazendo com que eles possam ser aí transportados de um ambiente para o outro, né, de um espaço para o outro. Por isso que eu tenho, então, organismos de partes duras com uma alta mistura temporal e espacial. Tá? Isso aí vai depender muito, né, como vocês estão vendo, da característica do organismo. Bem, o processo de fossilização, gente, ele pode ser dividido em 3 etapas diferentes, tá? Então, eu tenho, primeiro, a ocorrência de processos necrológicos, que inclui a morte e a decomposição. Em seguida, eu tenho a ocorrência aí dos processos bioestratinômicos, né, que pode incluir a desarticulação, o transporte, o retrabalhamento e o soterramento do organismo. E, por fim, depois do soterramento, a gente tem os chamados processos diagenéticos, ou seja, a fossil-diagênese, que é a formação do fóssil em si, que nós vamos estudar na próxima aula. Com relação aos processos necrológicos, a morte e decomposição, o que a gente precisa entender? Bem, na natureza existem 2 tipos de morte, tá, gente? O organismo ele pode morrer de morte natural, chamada também de morte seletiva, e de morte catastrófica, chamada não seletiva. Vamos focar aqui primeiro na chamada morte natural. Bem, a morte natural, gente, ela tende a ocorrer aí em faixas de organismos, né, de uma idade específica ou de uma condição específica.
A morte natural, como o nome já está dizendo, né, ela vai ocorrer por algum processo natural. Então, pode ser, por exemplo, pela idade daquele organismo, né? O organismo já está envelhecido, muitos anos, e aí, naturalmente, ele vai morrer. A morte natural também pode ocorrer, por exemplo, por predação. Então, nesse caso, quem são os mais vulneráveis à predação? Os organismos mais jovens. Então, é por isso que, quando a gente fala de morte natural, a gente tem ali uma determinada faixa etária naquela população, sendo afetada, né, por esse tipo de morte. Quando a gente fala de morte catastrófica, né, olha só o termo, é uma morte não seletiva. Aconteceu uma catástrofe que simplesmente, né, todos os indivíduos de diferentes idades acabaram sendo afetados por aquela catástrofe. Então, quando eu tenho uma assembleia de organismos que foram afetados por morte catastrófica, eu tenho ali representantes naquela assembleia de todas as idades, tá? Quando eu tenho representantes, organismos que morreram por morte natural, eu vou ter naquela assembleia ali, geralmente, organismos que morreram, organismos, né, da mesma idade, ou organismos ali que são mais suscetíveis. Por isso que se diz aqui que a curva é bimodal, porque eu vou ter aqueles, geralmente, ali 2 grupos que são mais suscetíveis à morte natural, como, por exemplo, os mais jovens, que são suscetíveis à predação, por exemplo, e os mais antigos, né, os que têm mais idade, que são suscetíveis aí à morte natural por conta do envelhecimento. Bora ver se vocês entenderam. Deem uma olhada aqui nessa figura. Bem, então aqui eu tenho a estrutura populacional, não é original de uma assembleia, e aqui eu tenho essa assembleia pós-morte. Reparem aqui, né, que isso aqui é a representatividade dos organismos. Reparem aqui que eu tenho os organismos de todas as idades aqui nessa assembleia. Né? No caso do soterramento rápido, então, um grande número de organismos foi preservado. No caso do soterramento lento, né, a preservação aí foi menor, porque quando os organismos ficam muito expostos, quando o soterramento não é rápido, eles acabam aí sendo mais suscetíveis a processos de decomposição, a predadores, essas coisas. Mas o que vocês precisam focar aqui é nos indivíduos, né? Aqui eu tenho todos os representantes dessa população original. O que isso indica? Morte natural ou morte catastrófica? Em compensação, desse outro lado, eu tenho aqui um grupo, né, 2 grupos de organismos que foram mais afetados pela morte. Então, aqui, provavelmente, vamos supor, organismos mais jovens e aqui, organismos mais velhos. E aqui eles passaram pelo soterramento rápido, então um grande número deles foi preservado, e aqui por soterramento lento, né, diminuiu aí bastante o número de organismos. Que tipo de morte afetou esses organismos aqui da direita? 2 segundos para vocês pensarem. Sim, gente, aqui na direita eu tenho, então, a chamada morte natural, e aqui na esquerda eu tenho a chamada morte catastrófica, né? Olha aí, não é um grupo etário, não é uma faixa etária que foi atingida, né? A catástrofe simplesmente vem e mata aí um tsunami, uma enchente, né? Mata aí os organismos independentes das idades que esses organismos possuem. Vamos analisar aqui. A Assembleia de Moluscos Bivalves da formação Corumbataí, que inclui indivíduos jovens e adultos, parece indicar mortalidade em que tipo? Eu tenho uma assembleia com indivíduos jovens e adultos. Isso indica, então, o tipo de mortalidade natural ou catastrófica? Gente, provavelmente aí eu tenho um tipo, né, de morte catastrófica, porque matou diversos tipos, diversas faixas etárias, né? Não foi apenas os jovens, ou apenas os mais velhos, ou apenas os adultos. Bem, depois da morte, gente, existe aí um passo a passo que a gente pode estudar, tá? Não quer dizer que eu posso mostrar para vocês. Não quer dizer que esse passo a passo ele vai ser igual para todos os organismos. Mas
assim, a tendência é que ocorra esse processo, até a gente chegar na chamada esqueletonização. Então, eu tenho aqui o organismo logo depois da morte, então até 3 dias ele vai estar sem alteração física. Em seguida, depois, as bactérias do intestino, elas vão começar ali a corroer, né, o intestino, e aí o intestino se rompe e elas vão começar a migrar para outras partes do organismo, vão começar a digerir os órgãos internos. Quando chegar na parte, no estômago, que os líquidos, as bactérias vão fazer a decomposição, né, daquele órgão, e aí aqueles líquidos lá dentro vão começar a extravasar, isso vai acelerar a decomposição, porque vocês sabem que as enzimas digestivas também têm essa função, né, são ácidas. Passados uns dias, o organismo vai começar a inchar, porque essas bactérias, elas produzem gases, então ele vai começar a ficar inchado, e se for no ambiente marinho, ele vai tender a flutuar. Esse inchaço do organismo vai causar o rompimento dos tecidos. A carcaça do organismo, né, que é a alçada, que tem esse formato 3D tridimensional, ela tende a colapsar, então ela vai perder aí essa estrutura tridimensional. Vai ocorrer a remoção dos tecidos moles, até aí isso é por muitos dias, né? Até que a decomposição de tudo que aquele organismo tem ali termine, né? Isso aí pode demorar, dependendo do ambiente, isso pode demorar poucos dias, mas isso também pode demorar anos, né? Vai depender muito das condições, do clima, das bactérias, enfim. Mas, no geral, é mais ou menos isso que acontece no pós-morte de um organismo. E aí ele vai chegar, né, na chamada esqueletonização, que é quando os tecidos ali todos já foram decompostos. Bem, vamos passar agora para os processos bioestratinômicos, como eu falei para vocês, que incluem aí o retrabalhamento, o transporte e alguns outros pontos. Um dos processos bioestratinômicos, gente, é chamada desarticulação, tá? Então, assim, na regrinha, tá? Entendam, isso é regrinha, mas nem sempre vai ocorrer desse jeito. A primeira parte a ser desarticulada, quando o organismo está sendo consumido pela ação bacteriana, é essa parte chamada atlas axis. Em seguida, é a mandíbula, por fim ali, e depois a escápula e a cintura pélvica. Depois a gente tem a desarticulação dos membros, né? Membros superiores, membros inferiores. A costela vai acabar desencaixando e, por fim, a desarticulação tá da coluna vertebral. Isso aqui, gente, vai depender também de outros fatores, porque muitas vezes a desarticulação ela pode ocorrer no transporte, tá? Isso aqui seria um caso de quando a gente só tem a ação bacteriana, tá? Por isso que isso pode variar bastante ali em decorrência de outros fatores. A desarticulação, ela vai depender do tipo de esqueleto, né? Então, quanto mais resistente for esse esqueleto, menor vai ser a desarticulação. Vai depender do grau de energia do ambiente. Vamos supor, se é um local com energia muito grande, vamos supor um ambiente que tem onda, né? Ambiente de alta energia. Claro que a ação das ondas vai favorecer com que esse organismo seja desarticulado. E também vai ser afetada pela taxa de sedimentação, porque se o organismo morre e ele é sedimentado, soterrado em seguida, se essa taxa de sedimentação for alta, logo ele vai ser soterrado e aí ele tende a manter as articulações mais intactas, né? Ele tende a não sofrer aí esse processo de desarticulação. E outra coisa também, gente, que quando eu tenho o soterramento, o organismo ele tende ele vai perder ali, né, aquele contato com a camada de oxigênio, né, com a atmosfera, então isso tende a diminuir a ação bacteriana, tá? Isso não quer dizer que as bactérias não vão atuar ali, elas vão sim, só que mais lentamente. E aí, então, se eu tenho as bactérias atuando mais lentamente, essa desarticulação, ela pode aí acabar vai diminuir, né? Porque quando o organismo preserva as partes moles, isso favorece com que ele mantenha partes articuladas. Tá aqui para vocês, né, um exemplo do organismo, né, que passou pela desarticulação, né? Depois eu tenho aí essas partes totalmente
separadas. A desarticulação, gente, imaginem só aqui, né, ambiente marinho. Então, aqui eu tenho plataforma continental, a quebra da plataforma, o talude e o mar profundo. A desarticulação, como eu falei para vocês, que ela está ligada à energia do ambiente, e aqui a gente tem mais energia na plataforma continental, já que eu tenho ação de ondas, né? Ela tende a ser maior, tá? Se a gente pensar no ambiente marinho, aqui, por exemplo, na plataforma continental. A presença de necrófagos, quando esse organismo está ali suscetível no pós-morte, favorece a desarticulação, porque aí os necrófagos, né, eles vão lá remover os tecidos, e aí perdendo os tecidos, né, as articulações ficam mais suscetíveis. O pisoteio por outras espécies, ondas, tudo isso favorece essa desarticulação. Outro processo bioestratinômico é o transporte, né? Nem sempre o organismo pós-morte ele vai ser transportado. Isso vai depender muito do tamanho desse organismo, né? Por exemplo, tem organismos de 1 tonelada, então se ele morrer no ambiente terrestre, não é fácil o transporte. Isso vai depender muito do formato desse organismo. Alguns organismos no ambiente marinho aquático, eles têm um formato que favorece um formato mais hidrodinâmico ou não. Isso vai depender da densidade, do peso, da energia daquele meio, né? Se for um organismo pesado, denso, vai precisar de alta energia para ser transportado. Até o modo de vida desse organismo vai afetar o transporte. Porque se ele é um organismo bentônico, ou seja, aquele organismo que vive dentro do sedimento, isso vai favorecer que se ele morrer lá dentro, ele não seja transportado. Agora, se ele é um organismo nectônico, né, um peixe que vive na coluna d'água, isso vai favorecer, tá, o transporte. Outro processo bioestratinômico é a fragmentação. Os organismos eles podem passar por uma fragmentação física, química e biológica, que a gente vai ver. Vamos pensar aqui, ó, fragmentação química, né? Física. É aquela fragmentação que geralmente ocorre durante o transporte. Por quê? Porque durante o transporte, por conta da energia, vamos supor, a energia de uma onda transportando aí uma concha, essa energia ela pode acabar rompendo, né? A energia ela pode acabar rompendo esse organismo e aí ele vai se quebrar, né? O organismo vai acabar aí sendo fragmentado, tá? Então, essa é a chamada fragmentação física. A fragmentação física, gente, ela tende a ser menor, né, menos efetiva, quando a gente tem conchas leves que ficam em suspensão na coluna d'água. Em compensação, quando a gente tem conchas mais pesadas, que elas ficam ali atritando com o fundo, a fragmentação tende a ser maior. Porque imagine só, né? Se ela está ali só flutuando, o atrito vai ser menor. Mas se ela está ali em contato constante com o fundo, toda vez que vem a onda, ela vai para a coluna d'água e depois volta para o fundo. Isso vai fazendo com que a fragmentação tende aí a ser mais efetiva. A fragmentação biológica, gente, é aquela que pode ocorrer aí também por conta da predação, né? E ela vai ocorrer em menor ou em maior grau, aí de acordo, né, com o consumo dos tecidos desses organismos, que vai favorecer ou não a desarticulação dessas partes do esqueleto, né? É a chamada que vocês conhecem como predação. Então, o predador vem, ele acaba consumindo aí as partes moles, os tecidos, e isso pode ajudar com que aquele organismo seja mais fragmentado, uma vez que ele está mais exposto, sem essas partes partes moles que protegem, né? Isso pode favorecer a fragmentação aí do seu esqueleto. E também tem a fragmentação que ocorre aí, por exemplo, né, por a chamada abrasão. A abrasão, gente, ela nada mais é, por exemplo, deem uma olhada aqui nessa figura, né? Eu tenho aqui essa conchinha, e aí vocês estão vendo que toda essa parte dela aqui, ela sofreu um processo abrasivo, né? Ela tende a ocorrer quando esse organismo ele fica exposto por um período muito prolongado ali, quando ele não sofre logo um soterramento, né? Quando a água é muito agitada, imagine só, se eu tenho uma água muito agitada e um sedimento grosso. Esse sedimento ele vai funcionar meio que como uma lixa abrasiva, né, nessas conchas.
Então, essa concha ela vai acabar ali por abrasão, perdendo uma parte, né? Vai sendo desgastada, uma parte dela vai sendo destruída, e no final eu vou ter esse efeito aqui no organismo, que é chamada abrasão. A bioerosão, ela ocorre quando eu tenho a erosão, que vocês já conhecem lá da geologia, só que essa erosão, ela ocorre por um organismo, né? Por isso que o nome é bio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um resto fossilizado, né? Vocês estão vendo aqui um esqueleto, e vocês estão vendo algumas perfurações. Isso aqui é um exemplo, né, de bioerosão, provavelmente um organismo como esse. Tá? Isso aí já tende a ocorrer mais em águas profundas. E eu também tenho a chamada aí dissolução, que vocês conhecem, né, muito bem. Por exemplo, se eu tenho um organismo que é formado por uma estrutura, aqui o exemplo para vocês é um carbonato de cálcio, uma conchinha formada de carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio ele é solúvel, né? Quando o pH diminui, ele tende a adquirir características solúveis. E aí o que acontece, então? Parte desse carbonato de cálcio acaba sendo solubilizado, né? Eu vou ter o processo de dissolução. Então, olha aqui, a conchinha perdeu aí, né, uma parte, tá? Das suas marcas por conta da solubilidade. Quando eu tenho esses três processos ocorrendo juntos, a abrasão, a bioerosão e a dissolução, eles são chamados, tá, de corrosão. Bem, na bioestratinomia, gente, a gente também estuda a orientação do organismo, né? A chamada orientação em planta. Então, a orientação em planta é como se fosse uma vista aérea daquele organismo. A orientação em planta, ela vai nos falar a respeito da dinâmica de deposição, tá, daquele organismo. Então, vou passar aqui por outra figura que tem os exemplos identificados. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho todos os organismos, né, olhando assim de cima, vista aérea. Se eu tenho os organismos na mesma direção, vocês estão vendo aqui a setinha, ó, orientados na mesma direção, é porque eu tenho aqui provavelmente uma orientação unimodal, né? Vamos supor, um ambiente de rio, onde as correntes são unidirecionais. A gente vai ter esse resultado aqui. Se eu tenho um ambiente de correntes oscilatórias, né, como um estuário, que eu tenho as correntes de enchente no sentido e as correntes de vazante em outro sentido. Aí eu posso ter, olha aqui, a orientação em planta chamada de bimodal, né, em sentidos diferentes. E aqui também seria o bimodal, né? A setinha no sentido e no outro sentido. Percebam aqui, tá, gente, que o que eu estou mostrando para vocês é que, olha a orientação do organismo, né? Então, aqui eu tenho ele com essa extremidade mais fina para um lado e aqui com a extremidade mais fina para o outro lado, tá? É isso que a orientação em planta nos mostra. E aqui, por fim, o último, eu tenho aí a chamada polimodal, né? Quando eu não consigo identificar exatamente ali qual é a direção predominante daquela deposição, daquela orientação. Geralmente isso ocorre, né, quando o agente responsável aí por essa orientação, quando ele não é muito competente, quando a velocidade, por exemplo, das correntes, né, ela não tem energia suficiente ali para transportar aqueles organismos, né, todos dentro de um padrão. Então, fica aí um padrão um pouco bagunçado, né, que seria a orientação polimodal. Bem, passando já para o soterramento, né, passando para a próxima etapa, que seria o soterramento, quando a gente pensa no soterramento do organismo, a gente distribui isso em duas zonas. O soterramento, ele tem a chamada zona tafonomicamente ativa, ou seja, é a camada que vai, aquela zona que vai incorporar os restos orgânicos, e ali alguns desses processos, né, de destruição dos bioclastos, de mudança na sua posição, da sua orientação ainda pode ocorrer. Então, aqui eu tenho a chamada em cima, a zona tafonomicamente ativa, né, aqui o organismo sendo depositado, aqui ele ainda está sofrendo alguns processos. E aqui embaixo eu já tenho a chamada zona de soterramento final, ou seja, o organismo já chegou ali no soterramento final, a partir de agora, então, vão começar os processos
diagenéticos que vão dar origem ao fóssil, né, a chamada fóssil diagênese, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, aqui, onde eu ainda tenho retrabalhamento, eu tenho a chamada zona tafonomicamente ativa. E aqui, eu já tenho aí o soterramento final. Agora, o fóssil propriamente dito vai ser criado. Bem, gente, eu acredito que essa aula, ela encerra por aqui. É muito importante, tá, que vocês entendam que isso aqui são exemplos de casos que ocorrem na natureza, porque o estudo da tafonomia, como vocês viram, é meio que uma ciência forense. Não tem como ter uma regra, não tem como ter uma lei, né? Cada situação é uma situação, cada organismo é um organismo, cada ambiente é um ambiente, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui são exemplos do que pode ocorrer pós-morte de um organismo. Vocês sabem que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem aí me contactar. Um abraço.